Oi, amigas, olha quem apareceu aqui de novo. Falei pra vocês no episódio da semana passada que eu não sabia se ia ter episódio novo essa semana, mas cá estamos com o segundo episódio aqui dessa temporada limbo, desse interlúdio aqui, que eu comentei com você no episódio anterior. Então, se você não ouviu o episódio anterior, vai lá ouvir o episódio anterior e depois volta aqui, que você vai entender do que eu tô falando. Mas eu estava pensando em possibilidades diferentes de assuntos para tratar nos próximos episódios e fiquei um pouquinho em dúvida, só que comecei a ler um livro recentemente que eu achei que viria a calhar. Porque a gente tá o quê agora? No meio de outubro. Se você tá escutando esse episódio na semana que lançou, então ele tá no meio de outubro. Mas não importa, tá bom? E você pode escutar esse episódio em qualquer época do ano, porque ele sempre vai servir. Eu só estou falando que a gente tá no meio de outubro, faltam, sei lá, praticamente 75 dias pro ano acabar, só pra te dar aquela sensação de urgência, tá? O meu lado de marketing, marqueteiro aqui, que não consegue evitar. Então, mas essa urgência eu acho que pode ser uma urgência para a vida, entendeu? Porque é uma urgência de viver e viver bem. É mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. E o Fidel tá querendo subir no meu colo, então a gente vai pegar o Fidel, peraí. Falou em viver bem, o Fidel apareceu, porque você tem um negocinho que sabe viver bem, é essa coisica branca aqui. Então ele vai dar dicas pra vocês. Aliás, esse episódio é perfeito pro Fidel, porque se tem uma pessoa que não é estressada nessa vida, é isso aqui. Esse aqui não é estressado, a não ser que ele esteja com fome ou querendo carinho, mas aí todas nós, né? Eu não sei você, eu sou igualzinha, então como é que a gente vai culpar ele por isso? Mas antes de eu começar oficialmente esse episódio, eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, aonde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E isso aqui é definitivamente um conselho que eu preciso escutar e veio de um livro que eu acho que ainda vai me dar muitos conselhos que eu preciso escutar e talvez sejam conselhos que você precisa escutar também. Então, eu ainda não, obviamente, terminei de ler o livro. Se você tá vendo isso aqui em vídeo, você vê que ainda falta muita coisa. Eu acho que eu li as 60 primeiras páginas. E se chama O Poder dos Ansiosos: 9 passos para usar a ansiedade a seu favor, do escritor David Rosmarin, sei lá como é que fala. Eu recebi esse livro recentemente da editora Globo. Eles de vez em quando me enviam livros. E aí eu falei, por que não ler isso aqui, né? Isso aqui é minha cara. Achei que a pessoa que faz a curadoria de enviar livros para influenciadores falou, essa menina aqui, ó, precisando. Sei quais são os 9 passos para usar a ansiedade a seu favor? Não sei, não sabemos ainda. Espere, aguarde os próximos episódios, literalmente. Mas eu li uma coisa muito interessante bem no início desse livro que eu decidi trazer para cá porque eu achei que seria uma boa pauta e uma pauta boa para essa época do ano, já que a gente está na reta final do ano. E eu vou conversar aqui um pouquinho sobre estresse. A gente vai falar de estresse, de uma pessoa estressada para potencialmente outra. Não sei se você é estressada, eu sou estressada. No geral, eu tenho um nível de tolerância a estresse baixo. Mas a gente vai falar também sobre além do estresse. Então, mesmo que você não seja uma pessoa muito estressada, todo mundo tem que lidar com um certo nível de estresse em várias fases da vida, então isso é indiferente. Mas mesmo que você seja uma pessoa que tem uma alta tolerância ao estresse, ou que você não seja uma pessoa naturalmente estressada, eu acho que isso aqui são dicas que é pra viver bem, entendeu? É mais do que viver menos estressada, é pra viver bem. E eu acho que é uma boa prática pra gente iniciar nessa reta final do ano, principalmente quando a gente tá chegando aí nos últimos meses e a gente acha que a gente tem que fazer tudo acontecer, senão o ano inteiro não valeu, e aí se o ano não valeu, a vida não valeu, e a gente fica meio desesperado, só que a gente soma isso com todas as festas de final de ano, confraternização, coisa pra fazer, fica um negócio meio maluco, entendeu? Então, tá bom, Fidel, tá tudo bem, cara. Tá vendo como é que ele fica nervoso? Só de eu mudar o meu tom de voz, ele já fica nervoso, porque ele não gosta de estresse. Então a gente vai ter que falar bem calminho esse episódio aqui pra ele não se apavorar, tá? Essa época do ano é uma época do ano que a gente acaba ficando mais estressado por um milhão de coisas, por cobranças internas, externas, essa necessidade de fazer as coisas acontecerem, confraternizações. Então, qual é a ideia? A gente vai começar essas práticas agora pra gente começar a tentar se familiarizar com esse novo território, porque aí quando chega janeiro e tá todo mundo tipo, ai, ano novo, novo eu, não, a gente já tá nessa pegada, a gente já tá adiantado, entendeu? Porque a gente é ansioso. A gente é ansioso, a gente quer o quê? Se adiantar. Talvez isso aqui nem seja tão saudável assim, mas eu acho que vai ser saudável.
vou começar a falar agora sobre o cerne da questão desse episódio. O autor desse livro, ele fala sobre ansiedade, ele é um terapeuta americano e ele é especialista em ansiedade, ele tem uma clínica para ansiedade lá em Nova York e acho que em Boston também nos Estados Unidos, e ele fala como viver bem com a ansiedade, como conviver com a ansiedade, como que a ansiedade não é uma coisa que você tem que se livrar, porque é impossível de se livrar da ansiedade. Todos nós sentimos ansiedade por um motivo muito importante, faz parte da nossa natureza humana. E sim, o problema é quando ela fica meio que exacerbada, obviamente, mas ele vai tratar sobre isso. E logo no início, ele decide descrever a diferença entre estresse e ansiedade. E eu achei genial a maneira como ele explicou isso, porque era uma coisa que eu nunca parei para pensar. De fato, o estresse e a ansiedade, eles parecem meio que a mesma coisa. A gente tem essa sensação de que eles são iguais, só que não são. Não só não são iguais, como eles são tratados de maneiras diferentes. O estresse é uma coisa, na verdade, mais fácil, entre aspas, de ser tratada do que a ansiedade, por exemplo. E o estresse, do mesmo jeito que a ansiedade, vai ter vários níveis. Mas antes da gente começar, então, eu queria ler só rapidinho o que ele falou que é o estresse, o que é a ansiedade, só para a gente estar com isso aqui bem alinhado. Então, sobre a ansiedade, ele falou: quando as pessoas têm uma reação de medo desproporcional ao nível real de ameaça, isso é ansiedade. E sobre o estresse, que é o que a gente vai se ater aqui, então vou dar uma explicação maior, ele falou: quando as pessoas têm demandas de vida que vão além dos recursos que têm para atender a essas demandas, isso gera estresse. Quando as demandas que nos são impostas ultrapassam os nossos recursos, sofremos de estresse. Se você tem demandas financeiras que excedem sua renda e as suas economias, experimentará níveis prolongados de estresse na medida em que estiver com pouco dinheiro. Ter que lidar com uma situação familiar complicada pode tornar praticamente impossível suportar outros estressores da vida. Então, nesse episódio, eu vou me ater ao estresse, eu não vou ficar falando de ansiedade, porque o episódio não é sobre isso. Quando ele está falando de estresse, ele está falando que a gente fica estressado quando a gente não tem recursos suficientes para lidar com as demandas da vida. Então, é aquela coisa que a gente tem muitos pratos e a gente não tem braço suficiente para equilibrar aquilo tudo. Aí ele vai do exemplo mais simples, que é o exemplo de tempo, por exemplo. Então, se você tá 10 minutos atrasado para um compromisso e faltam 5 minutos para você chegar lá, você vai ficar se estressando nesses 5 minutos, porque tá te faltando recurso de tempo de 5 minutos. Quando a gente está falando de situação financeira, se você está com pouco dinheiro e você tem mais contas para pagar do que você tem dinheiro dentro da sua conta bancária, você vai sofrer uma sensação de estresse porque você tem pouco recurso financeiro. Então, tempo e dinheiro são ótimas maneiras de medir os recursos que estão faltando. Só que também, às vezes, faltam recursos emocionais. E aí, esses são mais difíceis de medir, mas eles com certeza estressam muito. Por exemplo, se você tem um parente que está doente e que precisa muito da sua ajuda, da sua atenção agora, mas você também trabalha, você também tem outras responsabilidades como mãe, ou como filha, ou como irmã, não sei. Você tem outras demandas da vida, você está estudando talvez, você está estudando, trabalhando, você é esposa, mas o seu filho está doente. Aquilo dali vai gerar uma falta de recursos emocionais, porque você está tendo que botar toda a sua atenção ali no seu filho que está doente, mas está faltando, então, recursos suficientes para conseguir lidar bem com os outros pratos que estão ali sendo exercidos na sua vida. E todos nós vamos passar por vários momentos da vida em que falta algum tipo de recurso, seja ele de tempo, financeiro, emocional, qualquer que seja, sempre vai rolar esses momentos em que a gente vai ter mais demanda da vida e menos recurso. E vão ter momentos em que essas demandas são um pouquinho maiores do que os recursos e às vezes vão ser muito maiores que os recursos. E aí a gente vai ter que lidar com isso de maneiras diferentes de acordo com, né, o tanto de demanda, o tanto de recurso. Mas basicamente o que ele explica para uma das pacientes é que ela precisa então aumentar os recursos dela e diminuir as demandas. Obviamente que, teoricamente falando, é muito mais fácil fazer isso. E dependendo da situação, é muito mais fácil fazer isso. Inclusive, ele fala aqui no livro. Mas existem umas regrinhas gerais, entre aspas, que podem te ajudar, no geral, a aumentar um pouco aí, ou muito, dos seus recursos e dar uma baixada legal também nas demandas para a gente conseguir manejar o estresse diário. O estresse genérico, o estresse da vida. A gente vai ter as épocas que a gente vai estar mais ou menos estressados, mas quando esses... É quase como se a gente fizesse essas coisinhas que ele fala aqui para aumentar os nossos recursos e diminuir as nossas demandas, quando chegarem esses estresses extras, esses estresses
pontuais que vão acontecer na nossa vida, a gente já está mais preparado, existe mais espaço na sala para poder lidar com eles, porque a gente já está com os nossos recursos maiores, a gente já entende quais são as demandas que a gente pode deixar mais embaixo para conseguir absorver esses novos estresses sem pirar totalmente e sem acabar transformando aquilo num nível de estresse crônico, que aí sim pode gerar transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, problemas físicos, né, às vezes de saúde, como pressão alta, Deus me livre, um ataque cardíaco, essas coisas todas. Então, é isso que a gente vai conversar. A gente vai conversar como que é você, né, do jeito que ele explica aqui no livro, e era uma coisa que eu já queria falar sobre isso há algum tempo, como que você pode aumentar os seus recursos e diminuir as suas demandas para viver melhor, viver um pouco menos estressada, viver com mais qualidade de vida no seu dia a dia. E são coisas muito básicas. Aqui eu vou falar nada além do óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dita. Uma vez uma terapeuta minha falou: o que é óbvio para você não é óbvio para todo mundo. E aquilo dali morou para sempre dentro de mim. Então, como é óbvio para mim, mas pode ser talvez não óbvio para você, ou talvez você tenha esquecido que seja óbvio, a gente vai fazer um pequeno manual aqui para você viver bem, viver melhor, viver com menos estresse. E a gente vai tentar, não só eu vou tentar te convencer a implementar esses hábitos, como a gente vai tentar fazer um mini pacto aqui de tentar incorporar eles ou alguns deles gradualmente entre agora e o final do ano, para a gente começar 2025 já engrenado ali, entendeu? Já começar partindo de alguma marcha específica. Então, primeiro ele vai falar sobre aumentar os recursos. A gente tem que aumentar recursos, diminuir demandas. Os recursos, eles têm a ver com as coisas que a gente pode fazer por nós mesmos para aumentar os nossos níveis de tolerância ao estresse. Então, como que a gente pode se manter mais saudável psicologicamente e fisicamente para a gente se sentir mais forte para aguentar os pequenos estressores da vida? E aí ele coloca 3 coisas aqui, a primeira sendo dormir. Amiga, pois é, falei que era básico, né? Dormir. Mas você dorme? A minha pergunta é essa, você tá dormindo? Quantas horas por noite você dorme? E se você dorme, você tá dormindo bem? Você tá dormindo um sono de qualidade? Porque às vezes você tá deitada, você tá dormindo. Não, Lu, eu durmo 7, 8 horas por dia, mas é aquele sono picado, é aquele sono cheio de pausa, aquele sono leve demais, que você não consegue de fato se sentir descansado. Você acorda depois de 10 horas de sono, parecendo mais cansado do que na hora que você foi deitar, porque a qualidade do sono não tá legal. Ou então você, de fato, você não dorme, você cochila, você dorme por 4, 5 horas por noite, e você acha que aquilo dali tá ótimo. De novo, a gente vai voltar para aquele adendo, e eu quero que fique um adendo aqui, geral, tá? Praticamente um disclaimer isso aqui, de que é óbvio que cada pessoa vai ter uma realidade diferente. Se você acabou de ter um filho, é óbvio que você vai estar passando por uma fase da sua vida que o sono vai estar picado, que a qualidade de sono não vai estar boa, porque você tem aquele serzinho ali. Ou seja, é um momento pontual de estresse na sua vida, faz sentido. Às vezes você tá numa fase da vida em que você tá trabalhando, estudando, e de fato você chega em casa, você vai dormir meia-noite para acordar às 5 horas da manhã. Então você tem 5 horas de sono, porque é um momento da sua vida que você está tendo que fazer isso porque é importante para você se formar e continuar construindo uma carreira ou trabalhando para sustentar e pagar a faculdade. Super entendo, e é óbvio que isso daí não quer dizer que você vai largar tudo na sua vida para você poder dormir 8 horas de sono com qualidade. Não, nesse caso você vai ter que fazer o melhor que você pode com as 5 horas que você tem, né? Então, às vezes você não consegue dormir por 8 horas, mas é fazer valer as 4 ou 5 horas que você tenha. Agora, é muito provável que você possa dormir sim pelo menos 7 horas por noite. Você não tá dormindo porque você tá mexendo no celular, você tá lá vendo o feedzinho do TikTok, você tá vendo os stories no Instagram, você tá falando no WhatsApp, você tá vendo televisão, você tá maratonando uma série que você já viu 15 vezes na Netflix. E é por isso que você não dorme, porque você tá o tempo todo sendo exposto àquela luz azul e o seu cérebro não consegue diminuir a frequência que ele tá na hora de dormir, e aí você não desacelera. Você deita na cama com o celular e você fica mexendo no celular. Você fala, não, vou pegar aqui só para olhar um negocinho, responder um negocinho, e depois eu vou botar o celular de lado e ler um livro até dormir. Só que você não faz isso. E você vai dormir sabendo que você não faz isso. É muito daquele episódio que eu falei há pouco tempo atrás, que acho que é o episódio 49, se eu não me engano, que é talvez você mereça menos. Se você não escutou esse episódio, vai escutar esse episódio e volta aqui. Ou então escuta esse episódio agora e depois volta lá pra ouvir aquele, e aí você toma 2 puxões de orelha assim na sequência.
O fato é que tem sim como melhorar a qualidade do seu sono. Dormir é um momento é provavelmente o momento mais importante do seu corpo para conseguir resetar. É no sono que a gente faz todas as sínteses proteicas. Então, sei lá, se você é uma pessoa que malha, é a hora que tá reconstruindo músculos, é a hora que tá regulando hormônios, é a hora que tá deixando o seu cérebro dar uma acalmada, tá guardando as suas memórias e tá vendo o que precisa ficar, o que não precisa, ele tá resetando você, entendeu? Eu tô falando isso em termos muito leigos, tá bom? O livro explica de uma maneira muito mais inteligente, você pode procurar vários artigos sobre a importância do sono que vão te falar o quanto que dormir é importante pra nossa saúde física e mental. É provavelmente a coisa mais importante que a gente pode fazer. Eu, sinceramente, se eu tiver que escolher uma coisa pra priorizar na minha rotina de autocuidado, seria dormir. Se eu não posso priorizar nada além, tipo, ai, não tá dando pra fazer atividade física, ai, a comida também, tô tendo que pedir muita comida fora, não tá dando tempo de cozinhar, tô escorregando aqui, que seja. Sono é muito importante. O sono é muito importante. Fala sério, quantas vezes você sente que você não tá meio bêbada? Às vezes, parece a sensação é essa, que a gente tá meio bêbada, porque você tá 3, 4 noites sem conseguir dormir direito. E aí é isso, às vezes você deita pra dormir e você não necessariamente dormiu pouco, mas você deitou com o celular, você deitou ali vendo um monte de notícia ruim ou aqueles Instagram de fofoca nada a ver. E aí você vai dormir com aquilo dali na cabeça e aquilo dali é a última informação que você tem. E aí a partir dali o seu cérebro continua meio que pincelando aquilo ali, vivendo aquela frequência mesmo em sono, e aí você fica acordando o tempo todo, ou então você tem sonhos muito estranhos, pesadelos, exatamente porque você não acalmou o cérebro. Então aí, vou até deixar umas dicas aqui, como é que você vai implementar isso agora daqui pra frente, que é o seguinte, combina um horário com você mesmo pra dormir, um horário que caiba dentro da sua rotina. Lu, realisticamente, dentro da minha rotina, é impossível pra mim dormir antes de 11 horas da noite. É impossível, tá bom? Se você consegue dormir 9 horas da noite pra você, parabéns, Lu. Eu não consigo. 11 horas da noite é o mais cedo que dá, realisticamente falando, por conta do tempo que demora pra chegar em casa da faculdade ou do trabalho, e aí eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar do meu filho, ou eu tenho que, enfim, tenho que fazer trabalho, qualquer coisa que seja. Eu só durmo 11 horas da noite. Ok, vamos trabalhar com esse horário, 11 horas da noite. E eu acordo 6 horas da manhã. Ok, você acorda 6 horas da manhã. Isso te dá, se você for dormir 11 horas e acordar às 6, na melhor dos mundos, você vai dormir 7 horas. Mas a gente sabe que às vezes demora um pouquinho pra gente pegar no sono, às vezes acorda um pouquinho mais cedo, então a gente vai dizer que você tem aí, 6 horas e meia de sono. É a melhor coisa do mundo? Não, mas com certeza dá pra trabalhar com isso. Só que, se dá 11 horas da noite, você tá deitada na sua cama e você tá com o celular do lado, ou você ficou mexendo no seu celular até 10h59, é muito possível que esse tempo entre deitar e pegar no sono seja ainda maior. Então, se você vai dormir 11 horas, eu quero que a partir das 10, pelo menos, chega, acabou, basta, tá bom? Muda, Brasil. Você vai colocar esse celular de lado, você vai desligar essa televisão e você vai ficar em silêncio das 10 às 11. Ai, Luma, não dá pra ficar em silêncio porque eu tenho... Tudo bem, as vozes das pessoas não contam. As pessoas podem continuar falando. Você vai desligar aparelhos eletrônicos a partir das 10. Vai botar o celular no modo avião, no modo não disturbe, vai botar aquele despertador longe de você, até para você ser obrigada a levantar ao invés de ficar tocando o soneca 47 vezes. E você vai ficar fora de tela e de luz azul, essas coisas, de 10 às 11. E limitar também o número de luz acesa na tua casa. Tu não precisa de todas as luzes acesas. Tu não é só ser da Light, como diria a minha mãe. Light era a companhia de energia elétrica que tinha em Petrópolis, não sei qual é o nome. Enfim, você não é sócio da companhia de energia elétrica, tá bom? E a gente já ficou sabendo que vai aumentar o preço da conta de luz agora pelos próximos meses no verão, então eu tô te fazendo o quê? Um favor te dizendo pra pagar a porcaria da luz, entendeu? Saiu do cômodo, apaga a luz. Deixa a luz acesa só quando necessário, que for necessário. Se você tiver lâmpada, se você tiver abajur, essas luminárias assim, acenda isso ao invés de acender a luz principal. Mas já vai dando uma baixada na frequência pra você. Cara, tu já chegou em casa a 1000 por hora. Entendeu? Você ainda tá super acelerada do seu dia. Você ainda tem coisa pra fazer antes de dormir. Então, vamos tentar eliminar fatores estressantes necessários, que é o que? Tela, entendeu? Dito isso, de 10 às 11, você vai terminar de fazer as coisas que você precisa fazer, entendeu? Você vai lavar o seu rosto, porque skincare é importante.
Você vai, talvez, pegar um livro. Se você falar, ai, não, eu não consigo simplesmente desligar o meu cérebro assim. Beleza, pega um livro chato, de preferência. Às vezes, quando a gente pega um livro muito legal, isso aí eu cometi esse pecado ontem, tá? Que eu tava lendo um livro muito legal e aí eu acabei demorando pra dormir porque eu fiquei lendo o livro. Então, tem que tomar cuidado com o livro que você escolhe antes de dormir. Pega um livro semi-chato, vai, e lê esse livro, porque aí ele vai te botar pra nu, entendeu? E aí você vai dormir. E você vai, bom, se Deus quiser, começar a ter noites de mais qualidade. E talvez no início seja difícil, mas você vai insistir nisso aí, porque é importante. E aí você vai dormir até a hora que o despertador tocar, o despertador tocou, você vai levantar de uma vez só, você vai ficar arrastando soneca, porque aí você continua interrompendo o seu sono, você continua deixando seu cérebro confuso entre a hora de dormir e acordar, porque é muito importante que o seu cérebro crie uma rotina do horário de dormir e horário de acordar. É muito bom quando você. Sabe aquela pessoa que fala, aquela pessoa nojenta? Eu sou essa pessoa nojenta que fala: ai, nossa, eu acordo sem despertador. Nossa, eu acordo naturalmente nesse horário. Pois é. Hoje em dia eu acordo naturalmente por volta do mesmo horário, ali entre 6 e 6 e meia, e agora que o sol tá nascendo mais cedo, esse horário tá começando a ficar tipo 5h45, eu consigo acordar nesse horário sem despertador, mas é porque eu criei um hábito e eu ensinei meu corpo a dormir mais ou menos sempre no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário. Então ele meio que já faz isso naturalmente, sem eu precisar fazer muito. Hoje, por exemplo, o despertador super tocou, tá? Precisei de despertador pra tocar. Mas, às vezes, muitas vezes, eu acordo uns 5 minutos, 10 minutos antes do despertador. Porque é uma coisa que você ensinou. Isso aqui não é porque eu sou, ai, nossa, que linda, que iluminada ela. Não. É uma coisa que dá pra qualquer pessoa fazer. É só você começar a praticar dormir nos mesmos horários. Mesmo que isso signifique dormir só 4 ou 5 horas por noite, que é o que dá. Salvo, claro, raras exceções ali pontuais, como, por exemplo, filhos pequenos, bebês, etc. Mas isso aí já ficou óbvio. Então, esse é o ponto número 1, tá? Para aumentar os seus recursos. Dormir. Dormir vai ajudar no seu processo cognitivo, vai te ajudar na sua recuperação muscular e vai até, inclusive, te deixar mais calmo, no geral, entendeu? Na hora de dormir é a hora que a gente relaxa de verdade. E se você tá mais relaxado, você pensa melhor, você pondera as coisas melhor. Isso te dá o quê? Mais recurso na hora de ter que lidar com aquele estresse no dia a dia. Porque você já tá mais calmo. Sabe? Você já tá mais centrado. Você já tá podendo focar melhor numa solução, talvez, possível para lidar com aquilo dali. Então é óbvio que dormir vai te ajudar nesse sentido. E outra coisa que eu achei super legal que ele fala: dormir mostra que a gente não tem controle sobre tudo. A gente fica muito ansioso porque a ansiedade tem tudo a ver com controlar coisas, né? A gente quer estar sempre controlando tudo o tempo todo. Dormir é a maior prova de que a gente não pode controlar tudo. A gente simplesmente tem que desligar. Uma hora a gente tem que desligar. Por mais que a gente não queira, a gente precisa desligar. E o sono te mostra isso. Então, eu achei isso também um adendo bem legal que ele colocou ali sobre o sono especificamente. A segunda coisa que ele fala, que é para aumentar os nossos recursos, é a atividade física, que é uma coisa que eu falo, eu acho que em todos os episódios aqui. A atividade física não só vai te ajudar com a questão de regular seus hormônios também, possivelmente, obviamente, que se você fizer uma atividade física extenuante, começar a, enfim, exagerar demais também, porque tudo em excesso faz mal, é óbvio que isso também vai gerar, às vezes, até hormônios estressantes, mas a gente tá falando aqui de uma atividade física. O que ele fala aqui no livro é que, cientificamente falando, é uma ideia de fazer pelo menos ali 30 minutos de atividade física 5 vezes na semana. 30 minutos, 5 vezes na semana. Vai, cara, tranquilo. 30 minutos é uma corridinha. 30 minutos é uma aula ali de musculação. 30 minutos pode ser nadar. Pode ser, enfim. 30 minutos, gente. 5 vezes na semana. É muito tranquilo de enfiar na rotina. E quando ele fala sobre atividade física, ele fala que, obviamente, a atividade física ajuda a liberar hormônios, né, de endorfina, serotonina, são hormônios que já nos deixam menos estressados, que já nos deixam mais leves. E para além disso, a atividade física, ela aumenta a nossa resiliência. Porque mesmo que você goste muito da atividade que você está fazendo, você em algum momento vai achar que aquilo dele está doendo, literalmente doendo, independente da atividade que seja, você vai sentir um certo nível de desconforto. A Nike lançou recentemente uma campanha publicitária que eu achei que foi uma das campanhas mais incríveis dos últimos anos de marketing, em que ela fala, né, a campanha é toda em inglês, tá na Nike oficial, e ele fala, em inglês ele fala: If you don't hate running, you don't love running enough. Se você não odeia correr, você não ama correr o suficiente. E é isso.
Toda pessoa que corre sabe disso. Porque se você corre o suficiente, se você corre o bastante na sua vida, você com certeza odeia. Em alguns momentos, às vezes muitos momentos. E pelo menos todo treino, pode ser um regenerativo. Eu posso estar indo num pace de 2 dias úteis, bem devagarinho. Em algum momento, pelo menos por 1 minuto naquele treino, eu vou odiar o que eu tô fazendo. Isso, gente. E isso vai pra qualquer atividade física. E eu amo correr, eu amo correr. Se você tá chegando de paraquedas e tá ouvindo esse episódio agora da primeira vez, você pode escutar todos os outros episódios, faz esse favor. E você vai descobrir que eu sou sim uma corredora amadora. E eu amo correr, correr faz parte da minha rotina, faz parte do meu bem-estar físico e psicológico. E é isso. E eu tô lesionada agora, eu me lesionei no final da semana passada, não sei ainda exatamente o que é, tô com uma dor muito forte no tendão esquerdo, eu não tô conseguindo pisar direito. E não tô podendo correr. Isso me deixa triste, entendeu? Mas aí o que eu fiz? Tô fazendo bicicleta, bikezinha na academia, num lugar que dá pra fazer. Faz um treino de superiores, alguma coisa pra me ajudar a liberar aquela endorfina. E todas essas atividades complementares também, em algum momento, eu acho que eu dei um saco. Mas a atividade física, ela ajuda a gente a perceber que a gente é muito mais forte do que a gente acredita que é. Então, quantas vezes não acontecem estresses na minha vida, estresses nada relacionados a esporte, estresses de trabalho, estresses no relacionamento, com família, qualquer coisa que seja, que eu tô numa situação que eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não sei lidar, eu não consigo. E aí vem uma vozinha na minha cabeça e fala, cara, tu correu 21 quilômetros. Você completou uma prova, você completou 4 provas de 21 quilômetros até agora. Se você conseguiu fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa, amiga. Tá tudo certo. A corrida mostra isso pra mim, sabe? Que eu sou capaz de fazer coisas mais intensas, que eu sou capaz de viver aquele desconforto. Porque é isso, quando a gente tá num momento de estresse, a gente tá dentro de uma situação muito desconfortável. E a gente quer fugir daquela sensação de desconforto o mais rápido possível. A gente quer fingir que aquilo dali não tá existindo, ou então a gente entra em pânico porque a gente tem que sentir aquele desconforto. Então, quando a gente se habitua a fazer uma coisa como uma atividade física que deixa a gente desconfortável fisicamente, a gente percebe, mesmo não percebendo, talvez voluntariamente, eu acho que isso acontece de uma maneira até inconsciente, de que, na verdade, a gente consegue sentar com desconforto e a gente consegue passar por ele, a gente consegue administrar ele. E que depois que a gente passa por esse desconforto, a sensação de prazer é maravilhosa. Então, a atividade física é muito mais do que ter um corpo sarado ou tá com serotonina alta. É mostrar pra você mesmo que você é, sim, mais forte, mais resiliente, mais capaz na hora de enfrentar situações e sentimentos e pessoas desconfortáveis na sua vida. Que você consegue fazer isso. E, por fim, uma outra maneira de ajudar a aumentar os nossos recursos é através dos nossos relacionamentos. Eu achei isso maravilhoso, inclusive eu fiz um episódio sobre isso não muito tempo, em que eu falo sobre sermos felizes sozinhos, se dá pra ser feliz sozinho, então eu acho que aquele episódio é um episódio que complementa muito bem isso aqui, nem vou me estender tanto. Mas basicamente o que ele tá falando é que a gente é uma sociedade hoje em dia que a gente prega muito produtividade e individualidade, e a gente esquece do poder que existe nas nossas trocas, nas nossas relações. Quantas vezes a gente não tá muito estressado com uma coisa e aí a gente fica tentando ser mais produtivo? Não, para eu conseguir lidar com isso eu só preciso fazer mais coisa, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer mais rápido, eu preciso fazer muito mais vezes isso aqui. E a gente fica cada vez mais e mais estressado, até sentir aquela sensação de realmente parece que eu tô me afogando em estresse e eu não consigo lidar mais com as demandas, eu não dou conta de tudo, eu não sou bom o suficiente, você começa a entrar naquele espiral. E simplesmente se você tivesse sentado pra conversar com alguém que você confia, seu parceiro, sua mãe, seu pai, sua melhor amiga, seu terapeuta, seu filho, seu irmão, quem quer que seja, se você tivesse sentado pra conversar com alguém e simplesmente dividido aquilo dali, você poderia várias coisas. Essa pessoa pode te oferecer ajuda, porque é isso, muitas vezes a gente acha que a gente tem que resolver tudo sozinho, quando a gente não tem que resolver tudo sozinho. A gente tem sim um pequeno círculo ali de apoio que a gente pode acionar. Ai, não, eu não tenho. Tudo bem, tem gente que tem realmente um círculo de apoio muito maior do que outras pessoas. Às vezes você... Cara, eu morei fora nos Estados Unidos por 9 anos. E eu sentia que, de fato, lá o meu círculo de apoio era bem menor do que aqui no Brasil. Porque aqui eu tô perto dos meus pais, eu tô perto do resto da minha família, eu tô perto de amigos mais próximos. Mas mesmo lá, entendeu? Claro que no meu caso lá tinha a família do meu marido, que eu sabia que eu poderia contar também, mas eu tava só, tipo, era o pai e a mãe dele, vai. Então era um círculo menor. Às vezes você tá realmente morando completamente sozinho. Eu entendo que às vezes a gente não tem tantas pessoas em quem se apoiar, né? De tipo, ajudar a gente com coisas. Mas
mas às vezes você não tá dando devido crédito às pessoas na sua vida. Você fala, ai não quero, né? Porque, ai, vou impor isso na pessoa. Quando na verdade você não tá impondo nada. Na verdade a pessoa vai fazer aquilo com o maior prazer pra te ajudar, pra te ver bem. Quantas vezes, sabe, tipo, chegam amigas pra mim, ou então meus pais, ou então meu marido, e pedem ajuda e eles ficam com medo achando que eu não vou querer ajudar, ou então que eu tô sendo um estorvo. E, cara, eu fico muito feliz que venham falar comigo, porque eu sinto que eu posso, sabe, ajudar. Eu posso ser útil pra essa pessoa. Então, com certeza, essa parte aí de pedir ajuda é super importante. Então, com certeza, talvez conversando com alguém, você possa receber essa ajuda que você não sabia que você poderia ter. Ou então, às vezes, a pessoa nem pode te ajudar necessariamente na prática, no dia a dia, com aqueles estresses. Mas ela pode te dar o quê? Um ombro amigo, né? Talvez uma possível solução. Talvez você vai falar, olha, amiga, eu acho que se você fizer desse jeito aqui tal, fique menos estressante pra você. Você já pensou em fazer tal coisa e tal coisa desse jeito? E te dá uma luz no fim do túnel que você fala, caraca, é verdade, eu não pensei nisso antes. Entendeu? Cara, quantas vezes você já desmarcou de sair com seus amigos, sair com as suas amigas, porque você tá exausto do trabalho, o trabalho foi muito estressante, eu só quero ficar em casa sozinha mexendo no celular. E você vai dormir mais estressado e mais ansioso. E aí você dorme mal. E é um ciclo. E aí você dormiu mal, o despertador toca, você não quer levantar para fazer atividade física, então você não faz atividade física, você vai direto pro trabalho, você já volta para aquele ambiente estressante e você fica nesse ciclo. Quando, na verdade, você poderia relaxar no seu relacionamento. Você poderia relaxar nas suas trocas. Então, eu acho que a gente vive também nessa bolha de achar que a gente consegue fazer melhor sozinho, que é melhor sozinho, que a gente tem que ser produtivo, que para ser produtivo tem que ficar sozinho o tempo inteiro, que produtividade é melhor do que relacionamentos. E não é. Não necessariamente. Claro que relacionamentos ruins e trocas ruins vão ser pior do que ser produtivo, mas, pô, isso aí é óbvio, né? Quando a gente tá falando de relacionamentos saudáveis, e eu tô falando de relacionamentos no sentido geral, tá? Tipo, de ser familiar, ou de amizade, ou romântico, a gente tá olhando pra lugares ali na nossa vida em que, cara, faz sentido, sabe? A gente investir nosso tempo ali. Aquilo dali vai aumentar os nossos recursos. Então, esses são os 3, tá? Recursos aqui. Então, anota aí na tua agenda que tu vai fazer, tá? Você vai começar a dormir melhor, tá bom? Desligando aparelhos. Você vai se comprometer a fazer qualquer tipo de movimento. 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Ai, Lu, não consegue. Sabe por que você consegue? Porque você tem 30 minutos que você tá olhando na porcaria do celular. Então você consegue. Tá bom? Ir lá fazer. Ai, Lu, mas até ir na academia eu não tô com dinheiro. Você não precisa fazer na academia. Você pode estender um tapetinho na sala e procurar no YouTube. 20 minutos de exercício de bunda em casa, sem peso, sem precisar de peso, só com peso corpo. Existem 1 trilhão de vídeos que você pode fazer atividade física em casa. Você pode fazer uma aula de yoga no YouTube em casa. Alguma coisa que faça o seu corpo se movimentar. Você não precisa nem sair de casa hoje em dia para fazer isso. Então, a gente vai fazer isso. Alinhado a isso, eu acho importante também falar de alimentação e beber água, tá bom? Então, a gente vai, anota aí, você vai beber água no seu caderninho, você vai beber pelo menos uns 2 litros de água, tá? Que isso aí é, sei lá, a OMS recomenda. Pode ser que você precise de mais água do que isso para viver. Eu gosto de beber pelo menos 3 litros todo dia, mas 2 litros já ajuda bastante. Você vai beber 2 litros de água. Você vai fazer pelo menos 3 refeições direito por dia, tá bom? Você vai fazer café da manhã, almoço e janta. Ai, Lu, mas eu não gosto de jantar. Beleza, faz um sanduíche. Mas um sanduíche assim, vai, com um franguinho, com um tomatinho, entendeu? Não tô falando que você precisa fazer. Não tô te passando dieta porque eu não sou nutricionista. 3 refeições por dia, tá bom? Ao invés de ficar fazendo o quê? Lanchinho, comendo biscoito o tempo todo. Além disso, então a gente falou de dormir e atividade física, você vai priorizar os seus relacionamentos. Cara, vai procurar a tua amiga, liga pra ela, conversa, sabe? Às vezes voltando pra casa do trabalho, pega e liga pra ela, ao invés de ficar só mexendo no Instagram. Liga pra tua mãe, vai encontrar a sua mãe, vai na casa da tua avó, sabe? Vai conversar com pessoas e vai desabafar com pessoas. Esses momentos de vulnerabilidade em que a gente se permite ser vulnerável e falar das nossas fraquezas e falar daquilo que tá deixando a gente estressado ou irritado ou magoado com alguém que a gente confia, só aumenta o vínculo entre a gente e aquela pessoa. Isso daí dá uma paz, isso aí aumenta o nosso recurso de um jeito. Então a gente vai fazer isso aí para aumentar os nossos recursos. Mas em paralelo a isso, a gente tem que o quê? Diminuir as nossas demandas, que é mais difícil do que aumentar os recursos. Os recursos, se você ouviu tudo aqui até agora, você já percebeu que depende muito de você, praticamente só de você. Depende da sua boa vontade para fazer acontecer dentro da sua realidade. Agora, quando a gente está falando de demandas, é um pouquinho mais difícil, porque as demandas, né, são coisas que vêm
arremessadas na nossa direção. Mas quais são as demandas gerais que a gente também pode tentar reduzir e que meio que estão no campo do nosso controle? Porque não tem como a gente controlar um excesso de demandas da vida, tipo, no sentido de, acabei de ser promovida no trabalho, tô com mais responsabilidade, tenho uma prova na faculdade final do semestre agora, eu tô começando um novo relacionamento, tenho que dar atenção pra essa pessoa, enfim. Essas coisas aí, elas vão se combinando e acontece. Mas o que a gente pode fazer pra diminuir as demandas sem deixar a bola cair? A primeira que ele fala é um detox digital, que tem muito a ver com a questão do sono. A gente passa muito tempo e a gente perde muito tempo no nosso celular. Se você olhar o seu análise semanal de quantas horas você ficou no celular, dá vontade de chorar, o meu dá vontade de chorar, mas pelo menos eu tenho a desculpa de que eu trabalho com o meu celular. Então, eu tenho uma média semanal de mais ou menos 6 a 8 horas no meu celular por dia, o que eu acho extremamente alto. Mas o fato é que muitíssimas dessas horas, quase todas essas horas, pelo menos umas 5 dessas horas eu tô fazendo alguma coisa relacionada a trabalho no celular. O que já me dá um pouquinho mais de tudo bem. Dessas 8 horas que eu passei diária essa semana, 3, só 3, olha que linda, só 3 foi fazendo nada. Olha só, o que eu poderia estar fazendo com essas 3 horas, né? Então, um detox digital, isso vai ajudar a gente com a questão do sono, vai ajudar com a gente em relação a estreitar as nossas relações com as pessoas que estão ao nosso redor e, no geral, provoca um relaxamento, entendeu? Sem aquele excesso de tela azul, luz azul, enfim. Então, até porque é no detox digital que a gente consegue também diminuir esses sentimentos de comparação, de que a gente tá atrasado, de que todo mundo tá fazendo o melhor pra si próprio e que a vida de todo mundo tá andando menos a gente. Então, todos aqueles sentimentos de ansiedade, de estresse que gera de ficar comparando a nossa vida com a vida dos outros nas redes sociais, que já falei sobre isso em vários episódios, tem um episódio chamado Comparação, você pode escutar. Isso também vai dar aquela diminuída. Então, proporciona um relacionamento geral, então você já fica menos estressado. A outra coisa é dizer não. Dá pra dizer não pra tudo? Não dá pra dizer não pra tudo, mas dá pra dizer não pra muita coisa. Porque muitas das vezes a gente só não diz não porque a gente tem medo de desagradar. Pra não desagradar o outro, a gente escolhe desagradar nós mesmos. Pra não deixar o outro desconfortável, a gente fica desconfortável. Não tem, às vezes, como você falar não pra um pedido do seu chefe. Mas, às vezes, tem como você falar não pra aquela sua amiga que pediu o 17º favor da semana, né? Às vezes tem como você falar não pra um colega de trabalho que tá meio que dando um miguezinho ali pra você pegar o turno dele de novo. E você não quer pegar o turno dele, você quer descansar em casa. Ou então você não quer pegar aquela tarefa específica de trabalho que não tem a ver com você, tem a ver com a outra equipe e que o seu chefe nem tá pedindo isso pra você, foi um outro colega de trabalho que pediu, às vezes a hora de dar aquela segurada, entendeu? Então, aonde você pode dizer não, é literalmente o exercício de se perguntar aonde eu posso genuinamente dizer não, e eu só não estou dizendo não porque eu não quero ser uma pessoa desagradável, porque eu não quero parecer uma pessoa difícil, porque eu quero ser boazinha. Dane-se ser boazinha, entendeu? Começar a dizer não. E, por fim, é entender os nossos limites. É ser sincero com o quanto que a gente pode carregar de demanda. E isso tem muito a ver também, de novo, com dar uma olhada e ver o que da nossa agenda, o que da nossa vida agora a gente está tentando socar ali dentro simplesmente porque a gente sente que a gente tem que fazer isso, porque a gente vive numa sociedade que exige produtividade o tempo todo. Existem as demandas na sua vida que são necessárias e às vezes elas vão ser maiores em determinado momento do que em outros, mas você sabe que é pontual, entendeu? E qual é a demanda que você fala, não, isso aqui, cara, não tô precisando disso aqui tudo. Eu posso dar uma segurada nessa área aqui, sabe? E é ser muito sincero com você mesmo em relação a isso. Como que eu acho que a gente pode botar isso tudo em prática, tá? Tudo isso aqui tá sobre nosso controle na medida do possível. Eu acho que a primeira parte, né, de aumentar os recursos é uma coisa bastante prática e objetiva. Então, são hábitos na nossa vida que a gente tem que começar a reforçar para começar a ter esses recursos elevados. E a segunda parte é um pouquinho mais filosófica, exige um pouquinho mais de reflexão e exige um pouquinho mais de entender, de fato, o que é importante para você, o que você trata de fato como prioridade. Não tem como tudo na sua vida ser prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, de fato, é sentar um pouquinho e pensar o que é prioridade para você. Quais são as pessoas que você tá simplesmente fazendo coisas por medo de desagradar, mas que você sabe que tá na hora de impor um limite? Quais são esses limites?
Pra tudo isso, eu tenho uma resposta. Eu sei que isso aqui vai parecer uma grande publi, mas, gente, eu juro que não é, tá? É porque eu vou fazer o quê? Eu criei um produto que serve pra isso. Paciência. Poderia ser menos genial, mas Deus me fez assim, aquelas. KKK, sou leonina. Mas é sério, esse kit que eu fiz aqui, do Notas de Rodapé, é o kit da Jornada da Escrita, né? Já falei sobre ele nos 2 episódios anteriores, mas é porque, cara, ele vem com um caderno, né? Esse caderno aqui é um caderno de pauta branca, então você pode fazer listas de prós e contras, você pode desenhar, rabiscar, surtar nele, fazer o que você quiser. É um caderno sem pauta, tem 120 folhas. E esse daqui é o caderninho ideal para você sentar e escrever sobre isso mesmo, sabe? Escrever sobre quais são as suas demandas atuais, qual é o cenário atual. Ok, estou estressada. Por que estou estressada? Escreve objetivamente tudo na sua vida que está acontecendo, no seu dia a dia, no macro e no micro, que está te deixando estressada. Ok, agora que eu já sei, agora que eu estou olhando para o papel e encarando o meu estresse com esses 2 olhos aqui que Deus me deu, como que eu posso, então, destrinchar? O que eu posso fazer aqui? Beleza, eu posso dormir melhor? Em que horário? Escreve sobre isso. Ou então, antes de entrar nessa parte prática, volta e fala de tudo isso aqui que está me estressando, o que eu posso tirar? O que na verdade não precisa estar aqui? O que eu posso impor um limite e dizer que não dá? Porque, de fato, eu tenho que me colocar limites porque eu só tô cedendo à pressão social de achar que eu tenho que ser produtivo o tempo todo, quando na verdade eu não tenho que ser. Sabe? A quem que eu tô tentando impressionar? A quem que isso aqui tá servindo? Tá servindo a minha saúde física e psicológica ou tá servindo, sei lá, o meu ego? Sabe? Um showzinho que eu quero dar pros outros? É escrever sobre isso, ser bem direta, sabe? Porque aí eu acho que é a hora que você vai conseguir começar a arriscar tudo ali nessa lista que, tipo, não precisa estar ali naquele momento, que você pode tirar. Que você pode tirar simplesmente falando não, que você pode tirar colocando um limite, tipo, olha, isso aqui eu posso fazer, mas até certo ponto. Ou então, isso aqui eu vou deixar para a próxima semana ou para o próximo mês, agora não precisa fazer isso. Então, acho que aqui, essa parte do caderno seria essa parte aqui, de diminuir as demandas, entender aonde que dá para diminuir. E aí, esse livrinho aqui, ele vem com 90 perguntas, então se você tá se sentindo perdida na hora de responder, tem muitas perguntas aqui de autoconhecimento e de motivação que eu acho que podem ajudar você, tá? De autocuidado. Então, essas perguntas aqui talvez te ajudem muito a responder. Por exemplo, na motivação, a pergunta 7 é: por que você tem pressa? Pronto, escreve no caderno. Por que você tem pressa? Qual é a pressa? Entendeu? E aí, a partir daí, você já começa a entender por que você está estressado. A outra é: o que você pode fazer hoje que o seu eu do futuro irá te agradecer? O que é isso hoje? Hoje é dizer não para tal coisa, é impor limites em tal lugar, é recusar tal pedido de favor, é dormindo mais cedo, entendeu? Então, essas perguntas ajudam muito nisso. Mas nem era isso que eu queria mostrar. Na verdade, é porque ele vem com um trackerzinho semanal. São 12. Então, é para 3 meses. Ou seja, perfeito entre agora e o início de janeiro, né? Porque se você fizer toda semana. Aqui, esse tracker semanal para não surtar, o que você vai fazer? Você vai botar a data, aí vai ter uma afirmação positiva para a semana que você vai escrever, tipo, eu sou corajosa para impor limites. E aí, toda vez que você estiver em alguma situação na sua vida durante aquela semana que você sinta que você não tá botando seus limites, você vai lembrar que você escreveu, eu sou corajosa para impor limites. Mas mais do que isso, tem um checklist de bem-estar em que você vai colocar como que foi a qualidade do seu sono, quanto de água você bebeu, se a sua alimentação foi balanceada ou não, se você fez uma atividade física ou não, se você fez atividades terapêuticas ou não, quais foram as atividades e os hábitos dessa semana que ajudaram você a trazer mais bem-estar. E aí você coloca as coisas legais que você fez essa semana, as coisas que aconteceram, o que vai ser prioridade na semana que vem. Então você faz um check-up do que aconteceu na semana anterior e aonde que você errou e acertou, e o que você quer fazer na semana seguinte para ser melhor ainda do que essa semana. Então eu acho que isso aqui ajuda, sabe? Escrever isso aqui ajuda a manter a gente no foco, sabe? Tipo, nossa, semana passada foi horrível. Mas por que foi horrível? Você nem sabe dizer por que foi horrível. Então você escreve um pouco no caderno, falando por que você acha que foi horrível, mas aí você vem nesse tracker aqui e você escreve as coisas legais que aconteceram e você pode escrever também o que não foi legal que aconteceu. Então você vai falar, putz, isso aqui não foi legal, beleza, por causa disso aqui. Tá, entendi. Então na próxima semana minha prioridade é que isso aqui não aconteça, né? Então para isso aqui não acontecer, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. É literalmente falar o óbvio pra você mesma, entendeu? Porque a gente fica o tempo inteiro só no piloto automático e isso causa muito estresse. Muito do nosso estresse vem
porque a gente não consegue nem entender por que a gente está estressado. Eu tô falando isso por total experiência própria. Eu sou exatamente essa pessoa. Eu fico tão estressada que eu não sei nem te dizer por que eu tô estressada. E isso me causa ainda mais estresse, porque aí vem a sensação de falta de controle. Se eu tô muito estressada, eu acho que tem muita coisa acontecendo e eu não sei exatamente por que eu tô estressada ou como diminuir esse estresse, isso me traz ansiedade. Porque aí eu sinto que eu não tenho controle sobre nada. Quando na verdade tem muitas coisas ali que dá pra eu dar uma reduzida, dá pra eu diminuir essa sobrecarga. E aí, quando eu entro em épocas mais estressantes, por exemplo, agora o próximo mês, eu sei que é um mês que demanda mais trabalho pra mim por conta do meu ramo de trabalho. Eu trabalho com marketing, né? Novembro, dezembro é um mês que tem Black Friday, tem promoção de final de ano, costumam ser meses mais atribulados pra mim. Se eu já sei que eu vou precisar me dispor mais a isso, ao trabalho, e eu vou ter que prestar mais atenção, então como que eu consigo equilibrar os outros pratos? Como que eu consigo aumentar os meus recursos antes para não passar por essa fase tão estressante? E aí vai ser, por exemplo, delegando mais para as pessoas que trabalham comigo, pedindo ajuda para o meu marido em outras áreas, às vezes, da nossa vida, que ele pode me ajudar e apoiar para eu não ter que ficar tão estressada com isso, dormindo bem para conseguir acordar descansada, para ser criativa e produtiva durante o meu trabalho, para não ficar enrolando o dia inteiro, fazendo uma atividade física também para me ajudar a elevar ali o meu espírito, o meu humor. Tá vendo como é que a gente vai engatinhando ali? E se eu tô falando que eu tenho a receita de bolo e que eu sou uma pessoa que já aprendeu a dominar o estresse? Claro que não. Gente, eu tô lendo o livro O Poder dos Ansiosos. O que você acha, amiga? Claro que não. Eu sou bem estressadinha, já falei sobre isso em outro episódio. Tudo que eu tô falando aqui tem mais infos nas outras notas de rodapé, então você pode procurar em outros episódios. Mas eu acho que é legal trazer isso aqui para você começar a pensar nisso agora, começar a fazer esses passos agora. Então, começar a sentar, escrever exatamente, entender o que está te causando estresse, como que você pode lidar com ele de maneira melhor, objetivamente falando, filosoficamente falando, para você começar a passar por essa fase agora de final de ano menos estressada e já chegar em 2025 mais calma e meio que tentar trazer isso pro mood de 2025, tá bom? Porque eu não quero que a gente só viva, eu quero que a gente viva bem, entendeu? E assim, viver bem não quer dizer que a gente vai ter uma rotina perfeita, que a gente vai ter uma vida perfeita e que as coisas vão estar perfeitas o tempo inteiro. Mas quer dizer sim que a gente tá dando prioridade para as pequenas coisas no dia a dia que podem tornar o nosso dia a dia melhor. É isso, amigas. Eu espero que você tenha gostado. Não tem nem pergunta hoje para você escrever no seu caderno, porque eu acabei de te passar todo um exercício, um dever de casa para você fazer, né? Se você gostou e se você ficou interessado no kit da Jornada da Escrita, tem um link aqui para você poder comprar no site. Ele tá lá, ele vem com um caderno, com um livrinho e vem com 8 aulas de escrita terapêutica para te ajudar nesse processo, para eu segurar a tua mãozinha e você entender como que você vai começar essa prática de escrita. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, encaminha isso aí para suas amigas, para sua mãe, para qualquer pessoa na sua vida que você acha que precisa também começar a diminuir aí os estresses da vida e dar uma segurada, né? Um presentinho de Natal adiantado aqui com esse pequeno manual para a gente começar a viver um pouquinho melhor, finalzinho de 2024, início de 2025 e vida fora. E é isso, espero que você tenha gostado. Comenta aqui, compartilha, porque isso ajuda o Spotify a entender que você gosta desse podcast. E até a próxima. Beijo de luz. Tchau!